Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nós vamos agora para a nossa quinta aula. Nós vamos falar sobre a ideia central, o cerne da mensagem. Aquilo que é o propósito principal daquilo que você vai falar, tá? Para uma pregação fazer sentido para o ouvinte, é necessário que o pregador tenha em mente uma ideia central, tá? Ela será a espinha, a coluna da mensagem pregada. Para isso é necessário que o pregador preste atenção nos seguintes detalhes. A primeira coisa, limite a pregação a uma grande ideia. Nós falamos isso um pouco na aula passada, mas é necessário que você compreenda a necessidade de você limitar a sua pregação a uma grande ideia. Por que isso? Porque é muito mais fácil de a igreja memorizar as informações, o conhecimento que você passou, se você focar em uma coisa só. Não adianta você querer falar sobre vários assuntos ao mesmo tempo, na mesma mensagem e em tempo recorde. É difícil para a igreja memorizar, você não vai ter resultado. Por mais que uma palavra ou outra que a igreja pegue e absorva, mas o efeito de uma mensagem única, de um foco num assunto só, em uma ideia central, é muito mais eficaz. Ou seja, a igreja vai conseguir reter essas informações com mais facilidade. Lembra que o propósito não é você pregar uma mensagem maravilhosa, linda, eloquente, com todas as palavras mais lindas do universo. Não é isso. O mais importante é você fazer a igreja entender aquilo que você está falando. A igreja entender o texto bíblico que você está expondo. Isso que é o propósito principal, tá bom? Então, limite a sua pregação a uma grande ideia. Resumir para focar, justamente o foco. Não queira explicar tudo em uma única mensagem, como eu falei. Torne essa ideia uma linha de raciocínio durante todo o tempo da sua mensagem. Ou seja, você sempre vai voltar para aquela linha de raciocínio. Você escolheu o texto. Dentro daquele texto você escolhe a sua ideia principal, a sua ideia central dentro daquele texto e você segue por ela até o final da sua pregação, tá? É isso que você tem que fazer. Outra dica é apresentar essa ideia em partes separadas. Por quê? Porque para a igreja vai facilitar muito quando você separa essa ideia em partes, tá? Você vai pegar uma ideia central e separar ela em partes. A gente vai ver na parte de estrutura da pregação como é que isso funciona, tá? Mas já guarde aí essa informação. Agora a pergunta que você pode me fazer é a seguinte: de onde eu posso extrair ou como eu posso extrair essa grande ideia, essa ideia central, essa espinha dorsal da mensagem? Como que eu faço para extrair então essa ideia principal, essa ideia central? A primeira forma é partindo de um tema. É a forma mais prática, mais fácil, né? Então você tem um tema X, o tema é amor, então você vai trazer uma ideia central baseada no amor, tá? Uma outra forma é partindo de uma passagem bíblica que você não partiu de um tema, você partiu de uma passagem que de repente Deus falou com você, né, para você montar então em cima dessa passagem bíblica a sua ideia central, e aí partindo dela você monta o esboço. Uma terceira forma que você pode também extrair uma ideia central partindo de uma música. De repente você está lá, você talvez que é dona de casa, está lá lavando a louça, varrendo a casa, escutando música, né? E aí de repente aquela música tem uma frase que você lembra de um texto bíblico que aquela frase está dentro, né? E aí de repente, baseado naquele texto bíblico que você lembrou por causa daquela música, você pode montar então a tua ideia central. É muito legal quando acontece isso, que uma música ela fala com você e te lembra de um texto bíblico ou de uma passagem bíblica, né? Então é muito maravilhoso quando isso acontece. Então é uma das formas de você extrair essa grande ideia, essa ideia central. Outra forma, a quarta forma aqui, é partindo de uma experiência pessoal ou uma experiência da igreja, tá? Num contexto geral. Muitas vezes você vai poder extrair essa ideia central de uma experiência que você teve com Deus, de algo que aconteceu ou de algo que aconteceu em conjunto com a igreja, um avivamento que aconteceu na igreja, de repente uma cura que você viu Deus realizar, e aí partindo daquilo ali você, com um texto bíblico, você extrai uma ideia central para trazer
para a igreja. É uma das formas também. Outra forma é partindo de uma notícia, né? Uma notícia de jornal ou uma notícia, de repente, da televisão. Dentro dessa questão, você precisa estar situado também ou bem informado a respeito dos acontecimentos. Eu sei que hoje em dia é difícil você assistir televisão, jornal. Eu particularmente não assisto a televisão aberta, né? E é bem complicado, mas pela internet mesmo você tem muitas informações. Hoje nos grupos de WhatsApp, daqui a pouco aparece lá, aconteceu tal coisa, né? E partindo disso, né? Vamos supor agora a pandemia, né? A pandemia que teve aí do Covid. No começo da pandemia foi o assunto principal nas igrejas, né? Então, partindo de uma notícia de jornal, da televisão, né? Você pode trazer aí uma ideia principal, uma ideia central. Outra forma é partindo de uma época do ano. Isso aqui é muito comum, né? Então, a gente tem aí o Natal, a Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, né? Tantas comemorações, tantas datas especiais. Você pode partir daí para colocar a sua ideia central em prática, fazer o seu esboço, né? Ou se não, partindo aqui no meu último ponto aqui, partindo de um evento da igreja. Então, normalmente a igreja vai fazer um evento de evangelismo, por exemplo, e você vai trazer uma ideia central falando sobre evangelismo, e aí você pega o texto bíblico dentro daquela ideia e fala sobre evangelismo. Dentro daquilo que a igreja está propondo, dentro do evento que a igreja está propondo. Esses são só exemplos, né? Você pode ter muitos outros exemplos aqui, mas essas formas de extrair ideias centrais são muito interessantes e você pode aplicar elas nas suas pregações, nos seus esboços, na verdade, né? Porque você ainda não tem a pregação, você tem o esboço ali para você montar a sua pregação. Então fica aí essas dicas, tá bom? E nós vamos agora para a nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!